Apicultura é a ciência ou arte da criação de abelhas. A criação racional de abelhas para o lazer ou fins comerciais pode ter como objetivo, por exemplo, a produção de mel, própolis, geleia real, pólen, cera de abelha e veneno. As teorias dizem que já existiam abelhas há 42 milhões de anos, idênticas às atuais. Mas o que se tem de fato é o relato do uso do mel pelas civilizações mais antigas traçadas pela história, sendo uma delas os sumérios. Essa civilização, que se estabeleceu na Mesopotâmia por volta de 5000 a.C., já usava o mel. Dos textos sumérios que sobreviveram até os nossos dias, são conhecidas duas passagens que falam a respeito do alimento produzido pelas abelhas. Os babilônios já usavam mel também na medicina. Posteriormente, os hititas invadiram a Babilônia. No Código Hitita, por volta de 1300 a.C., aparecem as primeiras referências em uma legislação que regula algo a respeito de mel e abelhas. Por volta do ano de 3400 a.C., o soberano do Alto Egito uniu seu reino ao Baixo Egito. Desde a primeira dinastia, em 3200 a.C., adotaram-se as abelhas como símbolo do faraó do Baixo Egito. O mel era muito utilizado pelos antigos egípcios, especialmente pelos sacerdotes, tanto nos rituais e cerimônias como para alimentar animais sagrados. Representações de humanos recolhendo mel de abelhas selvagens datam de 10 mil anos atrás. A apicultura em vasos de cerâmica começou há cerca de 9.000 anos no norte da África. A abelha europeia é mostrada na arte egípcia de há cerca de 4.500 anos. Colmeias simples e fumaça eram usadas e o mel era armazenado em jarros, alguns dos quais foram encontrados nas tumbas de faraós como Tutancâmon. Não foi senão no século XVIII que a compreensão europeia das colônias e da biologia das abelhas permitiu a construção da colmeia móvel para que o mel pudesse ser colhido sem destruir toda a colônia. Em algum momento, os humanos começaram a tentar domesticar abelhas silvestres em colmeias artificiais feitas de troncos ocos, caixas de madeira, vasos de cerâmica e cestos de palha. Vestígios de cera de abelhas são encontrados em fragmentos de potes no Oriente Médio, começando por volta de 7000 a.C. As abelhas foram mantidas no Egito desde a antiguidade. Nas paredes do Templo do Sol de Nizarene da Quinta Dinastia, antes de 2422 a.C., os trabalhadores são retratados soprando fumaça nas colmeias quando estão removendo o favo de mel. Acredita-se na existência de apicultura sistemática já na pré-história, pois a própria atuação de Aristeu, que conforme narra Vigílio, inspirado na mitologia grega, teria sido o primeiro apicultor e cultivou abelhas melíferas em carcaças de animais mortos. E isso nos leva à ideia de que existe uma grande possibilidade de os personagens mitológicos terem sido seres humanos que se destacaram por serem inteligentes, habilidosos ou bem dotados. Com o tempo, eles teriam se tornado lenda. Pela época do historiador Hesíodo, contemporâneo de Homero, a apicultura sistemática já era um fato, pois se menciona os símbolos ou símbolos, que era um tipo de colmeia construída por mãos humanas. Foi Aristóteles quem primeiro fez estudos com métodos científicos a respeito de abelhas, melissas, utilizando colmeia cilíndrica feita com ramos de árvores entrelaçados com a mistura de barro e estrume de vaca. Esta colmeia hoje é chamada de anástomo ou cofine, e em certas regiões da Macedônia ainda é usada. No período pré-aristotélico, a apicultura já tinha sido em grande parte sistematizada, tanto assim que o grande legislador ateniense Solon dedicou-lhe vários artigos da lei, o que comprova seu estágio avançado naquele tempo. Um dos artigos proibia a instalação de um novo apiário a uma distância menor que 300 pés, 90 metros, de um apiário já existente. A cesta cilíndrica usada como colmeia possuía alvado ou buracos por onde entravam as abelhas, na parte superior, boca, onde eram colocadas de 8 a 12 ripas de madeira paralelas. Ao lado da parte inferior destas ripas era derramada cera derretida bem no meio e ao longo de seu comprimento.
A partir deste fio de cera, as abelhas iniciavam a construção de favos paralelos que chegavam ao fundo da cesta. Estes foram os primeiros favos móveis de que se tem notícia. Com os favos móveis, Aristóteles conseguiu fazer observações valiosíssimas, das quais algumas sobreviveram até a descoberta do microscópio, outras até Langostroth, apicultor estadunidense do século XIX. O espaço abelha e as medidas são válidas até hoje.